Sr. Presidente, Sr. Ministro, começaria por fazer aqui uma contextualização sobre o tecido empresarial português, não só para quem cá está e para quem conhece os números, mas também para quem nos acompanha. Sabemos que, e ainda há pouco nos disse, que existem cerca de 1.200.000 empresas em Portugal, que destas 700.000 são individuais e 400.000 são sociedades. Importante também será dizer que as microempresas constituem 1.100.000 destas 1.200.000, que destas 37.000 são pequenas empresas, 6.000 são médias empresas e pouco mais de 1.000 são grandes empresas. No fundo, retemos que mais de 99% do tecido empresarial português é constituído pelas micro e pequenas empresas. Sabemos que destas 1.200.000 que existem em Portugal, imaginando um cenário que é otimista, em que 200.000 não tiveram qualquer prejuízo com a pandemia e que, entretanto, outras se foram criando ou que se foram constituindo, sabemos que de 1 milhão de empresas em Portugal, aproximadamente, 42.000 empresas beneficiaram dos apoios que vieram substituir o layoff. É pelo menos as notícias que obtivemos. A conclusão que eu tiro daqui é uma de duas. É que os empresários portugueses, especificamente os pequenos e médios empresários, ou trabalham para tentar manter a porta aberta, ou então estão ocupados a preencher formulários. A escolha que estes empresários têm de fazer hoje é muito simples. Ou trabalham para tentar cumprir os seus compromissos com o Estado e com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, tentam colocar a comida na mesa, ou então escolhem ser candidatos a alguma coisa. Portanto, não nos trouxe aqui qualquer tipo de novidade. Veio-nos dizer aquilo que já sabíamos, é que do universo de mais de 1 milhão de empresas em Portugal, apenas 42.000 empresas é que têm capacidade ou recursos, falo por exemplo dos gabinetes jurídicos, para se candidatarem a alguma coisa. As 4 mensagens que o seu Governo tem para estas empresas estas que estão a agoniar com o impacto da pandemia, é a seguinte. Primeiro, que vai aumentar o salário mínimo nacional quando a taxa de inflação vai ser nula. A segunda mensagem é que pode eventualmente vir a alterar o Código Laboral e dificultar ainda mais os despedimentos. Terceiro, que se porventura, contra todas as expectativas, depois de um caminho penoso que percorreram ao longo dos últimos meses, chegarem ao final do exercício e contra todas as expectativas tiverem lucros, têm de pedir autorização ao Estado para gerirem a sua própria empresa e os seus próprios colaboradores. E por último, mas não menos importante, a melhor de todas as notícias que o seu Governo tem para dar aos empresários portugueses. Pasmem-se, é que o Governo não vai aumentar impostos. Sabe o que é que isto parece? Parece-me de um Estado que, à força toda, tenta ser sócio das empresas em Portugal. Não só quer imiscuir-se na gestão, como quer participar dos ganhos. Resumi bem, Sr. Ministro? É isto? É esta a mensagem que temos para passar aos empresários portugueses? A realidade objetiva do tecido empresarial português impõe que se invertam de uma vez por todas as políticas que têm sido implementadas até agora. E falo em políticas económicas, fiscais, de crédito e outras, que, ao contrário do que disse, na nossa opinião, têm privilegiado e muito as empresas maiores em desfavor das micro e das pequenas empresas. Mas é preciso bater nesta tecla. É que são de facto estas empresas que são a maioria e que, na prática, criam a maior parte dos postos de trabalho em Portugal. Sr. Ministro, urge definir de uma vez por todas uma estratégia nacional de industrialização do país. Urge e precisamos de aumentar as exportações e substituir as importações que têm vindo a desequilibrar e aumentar a balança comercial. Precisamos de ter noção que as políticas fiscais de crédito e de apoios comunitários têm discriminado pela negativa as micro e pequenas médias empresas. Não adianta falarmos de layoff quando ainda não criamos uma conta corrente entre as empresas e o Estado. Há empresas que são credoras do Estado e que se endividam e vão recorrer a créditos para poderem pagar impostos quando elas próprias são credoras do Estado. E isto é inacreditável neste momento. Como também é inacreditável que o PSD tenha, em plena primeira vaga da pandemia, proposto que o Estado viesse a fazer nada mais, nada menos do que cumprir as suas obrigações para com as empresas e pagasse em 30 dias, quando nós sabemos que temos de pagar ao Estado em tempo útil, e não só essa medida não foi aprovada, como até hoje não é uma realidade. Nós não podemos, não dá para falarmos em layoffs simplificados, e muito menos, estou a terminar, Sr. Presidente,
e falarmos em substituição destas medidas, enquanto a nossa taxa de IRC continuar a ser uma das mais altas da OCDE e da UE, e, Sr. Ministro, não me venha dizer que a política fiscal não é importante para combater a crise que vivemos atualmente, porque as empresas não vão ter lucro, porque não é só de IRC que se faz a política fiscal em Portugal. Como também não adianta falarmos em layoff simplificado, enquanto não se reduzirem os custos fixos, estou a terminar, e os custos de contexto das empresas do interior. E falo de energia, comunicações, seguro, águas, resíduos urbanos, portagens, e enquanto não diminuirmos o imposto sobre os produtos petrolíferos. Também não adianta falarmos em layoff e as medidas substitutivas do layoff, estou mesmo a terminar, enquanto as empresas continuarem a ter que entregar o IVA sem que o tenham recebido. Como também não adianta estarmos a falar desse layoff simplificado, enquanto não tivermos uma verdadeira política de crédito com instrumentos financeiros para a capitalização, estou mesmo a terminar, enquanto tivermos uma administração pública analógica, caduca e decrépita, enquanto a justiça continuar a ser morosa e ninguém acreditar nela. Muito obrigada. Muito obrigada pela condescendência, Sr. Presidente.